Boa tarde a todos. Daremos início à entrevista coletiva com o técnico Humberto Simão. Vamos às perguntas. Boa tarde, Humberto. Aqui é Daniel, do Tic Tac Esportes. E eu queria te fazer uma pergunta que é basicamente a seguinte. Queria que você fizesse uma análise do jogo de hoje, do confronto como um todo contra o Cruzeiro, pegando o jogo do Canindé e o jogo do Independência, e também como o Bragantino vai se portar, digamos assim, a projeção para a sequência do Campeonato Paulista. Obrigado. Qual o seu nome, perdão? Daniel. Prazer, Daniel. Foram dois jogos muito difíceis. A gente sabe a força que é o Cruzeiro. A gente conseguiu fazer um primeiro tempo no primeiro jogo muito bom. E aí, a partir do segundo tempo, a gente já sentiu um pouquinho mais o jogo. Hoje a gente veio com uma intenção de tentar ficar um pouquinho mais com a bola no terço final do campo. E eu acho que é onde a gente esbarrou, a gente sentiu muito quando a gente tentava chegar no terço final do campo, era onde a gente tinha como intenção equilibrar um pouquinho mais a partida. E a consequência disso era a bola bater e voltar e a gente ficar muito tempo sofrendo. E isso, inclusive, foi uma das falas minhas no vestiário, que não importava o quão organizado a gente tivesse, quanto mais bolas ficassem pingando na nossa área, uma, pelo menos, ia sobrar para algum atleta do Cruzeiro, né? Então, depois que a gente tomou o primeiro gol, eu acho que a gente reacendeu um pouquinho, tentamos jogar mais, o Cruzeiro começou a explorar mais as nossas costas, né? Nossa tentativa de sair para o jogo, e a partir do segundo gol, eu acho que a gente sentiu muito. Não fizemos o jogo que a gente esperava fazer, com certeza, mas eu acredito que foram dois grandes duelos contra uma equipe muito forte, né, que investiu muito esse ano. Então, daqui para frente, é a gente aprender muito com o que a gente fez, com o que a gente deixou de fazer, porque a gente ainda tem dois campeonatos muito fortes pela frente e a gente tem uma ambição muito grande. A gente acredita ainda que a gente tem muita coisa para conquistar. Oi, professor. Deixa eu sentar direito aqui. Rafaela Potter, do Globo Esporte, Sport TV. Queria que você falasse um pouquinho da atuação da Thalia, né? Foi uma grande atuação ao longo da partida. Claro que teve ali no momento do gol, mas a gente não pode resumir a atuação dela a esse lance. E eu queria que você falasse também sobre como é, assim, para ver hoje esse público, que é o dobro das quartas de final do ano passado, praticamente o dobro, enfim. Para você, como profissional do futebol feminino, ver essa evolução, assim, o quanto isso é importante. Porque às vezes tem gente que olha e fala, mas não foi nem o dobro e tal, quase 6 mil pessoas, mas é muito significativo para quem está nessa empreitada ao longo dos últimos anos. Boa tarde. Fugindo um pouquinho agora de falar do jogo em si, né, falando do futebol feminino como um todo, eu acho que o Cruzeiro está fazendo é a prova do investimento ao futebol feminino, né, ao mercado do futebol feminino. Deram quantas pessoas hoje? 5.799. Não é fácil colocar quase 6 mil pessoas no estádio e um público engajado, com música cantando o tempo todo, e com certeza isso impacta muito na partida, né? Então, coincidências ou não, no jogo passado foi um jogo mais equilibrado, né? Nesse jogo o Cruzeiro cresceu, eu tenho certeza que muito por conta da força da torcida também, fator casa. Eu acho que isso é a demonstração do investimento, né? Não é investimento só financeiro, mas o gasto de energia, a propaganda, né? Criação de vínculo, né? Criação da marca futebol feminino do Cruzeiro, e eu acho que elas estão colhendo um preço muito bom, muito alto, por todo esse investimento, né? Que o Cruzeiro e as pessoas extremamente competentes estão fazendo, né? Isso ganha o Cruzeiro, mas ganhamos todos do futebol feminino. Fica aqui a minha frustração por ser o adversário do Cruzeiro, né? Pela derrota, por não conseguir avançar na semifinal, que a gente tinha muita vontade de estar lá, mas como futebol feminino, eu acho que os clubes que fazem bem feito, e o Red Bull Bragantino é um deles também, que investe muito no futebol feminino, em estrutura, em pessoal, em tecnologia, eu acho que a gente colhe isso dentro do campo, né? E a Thalia? Perdão. Uma grande atuação, né, da Thalia. É uma grande goleira.
A gente tem muita confiança nela, é uma goleira que vem se desenvolvendo cada vez mais. E aquele ponto, né? Se a goleira está trabalhando demais, é porque o time está sofrendo muito, né? Mas vai muito do que eu falei anteriormente, se a bola chegou várias vezes, né, no gol, então uma ela errou. Né? E aquilo não resume de fato a Thalia, ela nos salvou pelo menos 2 vezes em ações cara a cara, fez outras defesas difíceis, então ela de fato fez uma grande partida hoje, independente do erro do segundo gol ou não. Bom, o Bragantino segue muito bem no Campeonato Paulista, né? E tem um adversário muito difícil na próxima rodada, que é o Corinthians. Eu queria que você avaliasse esse próximo confronto e o que dá para levar de aprendizado dessa partida para o próximo, que ainda é um jogo muito difícil. Curiosamente, a gente falou disso no vestiário aqui após a partida, que a gente precisa aprender com esse jogo, o que deixamos de fazer, tendo em vista que o nosso próximo adversário é uma grande equipe também. E o que a gente aprende é que a gente precisa ser mais agressivo, a gente precisa se impor mais, a gente precisa tentar agredir o máximo possível os nossos adversários para que a gente não fique tanto somente se defendendo, para que a gente não sinta tanto as ações ofensivas. E eu acho que nesse caso a melhor maneira é atacando, é sendo agressiva, é indo para cima, que eu acho que é uma das coisas que faltou um pouquinho hoje aqui no Independência. Professor, e agora pensando em Copa do Brasil, aqui a Isabela do Tic Tac Esportes, o Bragantino avançou também, vai enfrentar o Atlético Piauiense. O que você tira de lição e como a gente pode projetar? E também essas 2 competições, que as datas acabam coincidindo, então como vai ser também esse controle e o que podemos esperar dos próximos passos do Bragantino? A Copa do Brasil, independente de adversário, ela vai ser uma competição muito difícil. O Atlético Piauiense está... né, acabou de ser campeão, né, da A3, foi ontem, a gente assistiu um pouquinho o jogo, jogo único, né, mata, então a gente não pode errar, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e a gente está muito focado. A Copa do Brasil é um campeonato que o grupo se mobilizou muito para a gente ir o mais longe possível, para a gente buscar a taça. Então a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas ao mesmo tempo o elenco que a gente tem nos permite ir com força total em todas as partidas, e se a gente precisar de alguma troca ou outra, seja estratégica, controle de carga, lesão, alguém vai entrar e manter o nível da partida com certeza. Aqui uma pergunta do Tarcísio Cacossi, da Rádio Bragança FM. Além de um balanço da participação do time do Brasileirão Feminino, gostaria que você passasse uma avaliação sobre o que esperar do futuro do time, em relação ao que o clube oferece de estrutura e também as condições de trabalho. É possível estimar em quanto tempo que as Bragantinas elas passam a começar a brigar pelos principais títulos? A gente não é o time de maior investimento, na verdade, a gente, em questão de investimento financeiro, a gente tem várias outras equipes concorrentes que investem bastante, mas em termos de estrutura, de conhecimento, de tecnologia, de pessoal, o Red Bull Bragantino é uma equipe que investe muito. E a minha previsão ela é muito otimista, né? Mas é muito difícil a gente, por mais que a gente queira para ontem, a gente deixar de ser uma equipe que há 2 anos atrás estava na A2 para já chegar na final do Campeonato Brasileiro, porque tem outras equipes também fazendo um trabalho muito bom. O meu otimismo para o ano que vem ele é muito alto, o clube já nos deu o respaldo necessário para a gente continuar evoluindo tecnicamente, taticamente, estruturalmente, e eu acho que é passo a passo mesmo, né? Quanto mais a gente vai chegando nesses momentos de decisões, de duelos decisivos, mais pronto a gente fica para conquistar. E é o que eu vejo. O grupo desse ano já é diferente do ano passado. O ano passado foi a primeira vez que a gente classificou, então era tudo muito novo. Esse ano a gente já se cobrou mais porque a gente entendia que a gente podia mais. Então fica a frustração nesse momento, é delicado falar, né, porque a gente está frustrado, está triste, mas ao mesmo tempo quando a gente olha para nós mesmos e olha para o futuro, a gente se enche de expectativa porque a gente sabe aonde a gente pode chegar e aonde a gente vai chegar. Pergunta do Diego Pérez, da Rádio 102 FM Bragança. Humberto, sem tirar o mérito do Cruzeiro, que é um bom time,
O Red Bull Bragantino tomou 2 gols hoje em erros individuais. Isso torna a eliminação ainda mais frustrante? Vai muito do que eu falei aqui anteriormente. Essas pessoas que erraram individualmente, elas acertaram várias outras, né? Então não foram erros individuais, foram erros coletivos. Porque a bola ficou muito viva ali por muito tempo, né? Como eu falei antes da Thalia, eu não posso, hipótese alguma, culpar a Thalia por um gol, sendo que ela nos salvou 3, 4 vezes. Os erros foram coletivos, né? Em hipótese alguma eu vejo como erros individuais, reflexo da nossa postura em alguns momentos, tanto de campo e também do mérito do nosso adversário. Agradecemos ao técnico Humberto Simão e aos colegas jornalistas. Encerramos a coletiva. Obrigado, gente.